Lei 10. Contágio. Evite o infeliz e azarado. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade. Vão provocar a sua também. Associe-se aos felizes e afortunados. O tipo de personalidade contagiosa não se restringe às mulheres. Nada tem a ver com gênero. A sua raiz está numa instabilidade interior que irradia atraindo desastres. Existe quase que um desejo de destruir e perturbar. Você poderia passar a vida inteira estudando a patologia das personalidades contagiantes. Mas não perca o seu tempo. Aprenda a lição apenas. Se desconfiar de quem está na presença de uma pessoa contagiosa, não discuta, não tente ajudar, não passe a pessoa adiante para que seus amigos ou você caia na teia. Fuja ou sofrerá as consequências. Aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Mas há outros que não nasceram infelizes ou desventurados, mas atraem a infelicidade e a desventura com seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre os outros. Seria ótimo se pudéssemos chamá-los de volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre são esses padrões que são assimilados por nós e nos mudam. A razão é simples: os seres humanos são extremamente suscetíveis a humores, emoções e até maneiras de pensar daqueles com quem convive. A pessoa irremediavelmente infeliz e instável tem um poder de contaminação muito forte, porque sua personalidade e emoções são muito intensas. Ela costuma se apresentar como vítima, o que torna difícil ver logo de início que é ela mesma a origem desse sofrimento. Até você perceber a verdadeira natureza dos seus problemas, já está contaminado. Compreenda isso. No jogo do poder, as pessoas com quem você se associa são importantíssimas. O risco de se associar a contaminadores é que você desperdiça tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpado por uma série de associação, você também será um sofredor aos olhos dos outros. Jamais subestime o perigo do contágio. São muitos os tipos de pessoas contagiosas com os quais devemos ter cuidado. Um dos mais insidiosos, porém, é o que sofre de insatisfação crônica. Só existe uma solução para isso: quarentena. Mas quando você reconhece o problema, em geral já é tarde. Como se proteger desses vírus insidiosos? A resposta está em julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo e não pelas razões que elas dão para os seus próprios problemas. As pessoas contagiantes são reconhecidas pela infelicidade que atraem sobre si mesmas, por seu passado turbulento, pela extensa fileira de relacionamentos rompidos, por suas carreiras instáveis e pela própria força de uma personalidade que se apodera de você e o faz perder o juízo. Esteja alerta a estes sinais do contaminador. Aprenda a olhar o descontente no olho. E o mais importante, não tenha dó. Não se complique tentando ajudar. O contaminador não vai mudar, mas você se confunde. O outro aspecto da contaminação é igualmente válido e talvez mais fácil de compreender. Há pessoas que atraem a felicidade com o seu bom humor, com a sua natural animação e inteligência.
Elas são fonte de prazer e você deve se associar a elas para partilhar a prosperidade que atraem sobre si mesmos. Não estamos falando apenas de bom humor e sucesso. Todas as qualidades positivas podem nos contagiar. Tire proveito do aspecto positivo dessa osmose emocional. Se você for triste por natureza, por exemplo, jamais ultrapassará um certo limite. Apenas as almas generosas atingem a grandeza. Associe-se com os generosos, portanto, e eles o contaminarão, soltando o que está apertado e contido dentro de você. Se você é melancólico, gravite em torno das pessoas animadas. Se tender ao isolamento, force-se a ser amigo do gregário. Jamais se associe com quem tem os seus mesmos defeitos. Eles reforçarão tudo o que trava o seu caminho. Crie associações apenas com afinidades positivas. Que esta seja uma regra de vida e você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo. O inverso. Esta lei não aceita o inverso. Sua aplicação é universal. Nada se lucra associando-se com quem pode contagiar com sua miséria. Só se obtém poder e sorte associando-se com os afortunados. Ignore esta lei por sua própria conta e risco. Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia e o desafortunado para poder evitá-la. O infortúnio é, em geral, uma tolice, e entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa. Não abra a sua porta para a menor das infelicidades, pois, se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Baltazar Graciano. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante ao ponto de poderem se virar sem você. Poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então o seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência. O Senhor precisa dos seus serviços. Ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você. Que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando-o, ele ficaria em grandes dificuldades. Ou, pelo menos, perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é quem tem o controle, a influência para forçar o Senhor a fazer o que você quer. E o caso clássico do homem por trás do trono, o servo do rei que na verdade controla o rei. Não seja como tantos que se enganam acreditando que poder é independência. O poder implica um relacionamento entre as pessoas. Você sempre vai precisar dos outros como aliados, peões ou até como senhores fracos que servem de fachada para você. O homem totalmente independente viveria numa cabana à floresta. Estaria livre para ir e vir à vontade, mas não teria poder. O máximo que você pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir um tipo de inverso de independência. A necessidade que eles sentem de você o deixa livre. Você não precisa ter o talento de um Michelangelo. Basta uma habilidade que o destaque da multidão. Você deve criar uma situação tal
que possa sempre se apegar a outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar facilmente outro servo como seu talento particular. E se na realidade você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é. Aparentar ser dono de um conhecimento e uma habilidade especializados lhe dá uma margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você. A dependência real por parte do seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa. E você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável. Isso é o que se entende por destinos entrelaçados. Como a era que vai se agarrando no muro. Você está tão enredado na origem do poder que será muito traumático arrancá-lo dali. E você não precisa necessariamente ficar entrelaçado com o Senhor. Outra pessoa ficará desde que ela também seja dispensável na cadeia. Para fazer com que os outros dependam de você, um caminho a tomar é a tática do serviço secreto. Sabendo o segredo das outras pessoas, guardando informações que elas não gostariam de ver divulgadas, o seu destino fica selado ao delas. Você fica intocável. Os ministros da polícia secreta mantiveram esta posição por séculos. Eles podem fazer ou derrubar um rei. Mas, último aviso, não pense que o seu senhor, porque depende de você, vai amá-lo. De fato, ele pode se ressentir e ter medo de você. Mas, como disse Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. O medo você pode controlar, o amor não. Depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como amor ou amizade só deixa você inseguro. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. O inverso. O lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que você, de certa forma, fica dependente deles. Mas não aceitar isso significa livrar-se dos seus superiores, ficar sozinho sem depender de ninguém. Esse é um impulso monopolista de um J.P. Morgan ou de um John D. Rockefeller. Eliminar toda a concorrência, ficar no controle total. Se você pode encurralar o mercado, melhor. Toda independência tem o seu preço. Você é forçado a se isolar. Os monopólios com frequência se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna. Eles também despertam fortes ressentimentos, fazendo os inimigos se unirem contra eles. O impulso para o controle total é muitas vezes pernicioso e inútil. A interdependência é a regra. A independência é uma rara e quase sempre fatal exceção. É preferível se colocar numa posição de dependência mútua, portanto, e seguir esta regra do que procurar o inverso. Você não sofrerá insuportável pressão de estar no topo, e o Senhor acima de você é que será o seu escravo, pois ele é quem vai depender de você. Faça as pessoas dependerem de você. Ganha-se mais com essa dependência do que cortejando-as. Quem já saciou a sua sede, dá logo as costas para a fonte, não precisando mais dela. Não havendo dependência, desaparece também a civilidade e a decadência, e depois o respeito. A primeira coisa que se aprende com a experiência é manter viva a esperança. Porém, nunca satisfeita, manter até um patrono real sempre precisando de você. Baltazar Gracian. Lei 12. Use a honestidade
e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. A melhor maneira de conseguir isso é aparentando sinceridade e honestidade. Quem vai desconfiar de uma pessoa literalmente apanhada num ato honesto? A essência da trapaça é a distração. Distraindo as pessoas a quem pretende enganar, você ganha tempo e espaço para fazer algo que elas não perceberão. Um gesto delicado, generoso ou honesto, muitas vezes, é a forma mais eficaz de distração porque desarma as suspeitas da outra pessoa. Elas ficam como crianças, aceitando ansiosas qualquer demonstração de afeto. É melhor usar a honestidade seletiva logo no primeiro encontro. Somos todos criaturas de hábitos e nossas primeiras impressões duram muito. Se alguém aceitar desde o início que você é honesto, vai demorar para convencer essa pessoa do contrário. Você ganha espaço para a manobra. Em geral, não basta uma única atitude honesta. O que é necessário é a reputação de pessoa honesta, baseada numa série de atitudes. Mas estas podem ser bastante inconsequentes. A honestidade é uma das melhores formas de desarmar o previdente, mas não é a única. Qualquer tipo de atitude nobre, aparentemente altruísta, serve. Talvez a melhor, entretanto, seja a generosidade. Raras são as pessoas que resistem a um presente, mesmo do inimigo mais ferrenho. Por isto, esta costuma ser a maneira perfeita de desarmar as pessoas. Um presente desperta em nós a criança, derrubando na mesma hora as nossas defesas. Apesar de olharmos com descrença o comportamento das outras pessoas, raramente vemos o elemento maquiavélico de um presente. Com frequência, escondendo segundas intenções. Um presente é o objeto perfeito para esconder uma atitude falsa. A bondade seletiva, com frequência, desarma o inimigo mais obstinado. Acertando em cheio no coração, ela corrói o desejo de revidar. Lembre-se, jogando as emoções dos outros, gestos calculados de bondade podem transformar um Al Capone numa criança ingênua. Como qualquer abordagem emocional, a tática deve ser praticada com prudência. Se as pessoas perceberem, os sentimentos de gratidão e cordialidade frustrados se transformarão em ódio e desconfiança na sua forma mais violenta. Se não for capaz de fazer o gesto parecer sincero, não brinque com o fogo. O inverso. Quando você já tem um histórico de dissimulações, não há honestidade, generosidade ou gentileza que consiga enganar as pessoas. De fato, isso só chamará mais atenção. Quando você já é visto como falso, uma atitude honesta de repente é apenas suspeita. Nesses casos, é melhor bancar o patife. Nada na esfera do poder está escrito em pedra. A falsidade declarada, às vezes, encobre as suas pegadas e até o faz ser admirado pela honestidade da sua desonestidade. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua existência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso,
Revele algo na sua solicitação ou na sua aliança que o beneficiará e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. Na sua busca de poder, você vai se encontrar constantemente na posição de ter que pedir ajuda aos mais poderosos. Pedir ajuda é uma arte que depende da sua capacidade para compreender a pessoa com quem está lidando e não confundir o que você precisa com as necessidades delas. As pessoas, na sua maioria, não conseguem isso, porque estão totalmente presas aos seus próprios desejos e necessidades. Elas começam supondo que as pessoas com quem estão lidando têm um interesse altruístas em ajudá-las. Falam como se as suas necessidades tivessem alguma importância para estas pessoas, que provavelmente não estão dando a mínima. Às vezes ela se refere a questões maiores, uma grande causa ou emoções grandiosas como amor e gratidão. Preferem um quadro geral quando as simples realidades cotidianas seriam muito mais atraentes. O que elas não percebem é que até a pessoa mais poderosa está presa ao seu próprio conjunto de necessidades. E que se você não acenar para o seu egoísmo, ela simplesmente o verá como alguém desesperado, ou, na melhor das hipóteses, uma perda de tempo. Cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura, uma terra estranha com um passado que nada tem a ver com o seu. No entanto, é possível desfazer as diferenças entre dois apelando para o egoísmo do outro. Não seja sutil, você tem um conhecimento valioso para dividir. Você vai encher os cofres deles de ouro. Você tornará sua vida mais longa e feliz. Esta é uma linguagem que todos nós falamos e compreendemos. Um passo essencial nesse processo é compreender a psicologia do outro. Ele é vaidoso? Está preocupado com a sua reputação ou posição social? Tem inimigos que você poderia ajudar a vencer? A sua motivação é apenas o dinheiro e o poder? O egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Se conseguir que elas vejam que você pode, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades ou favorecer a sua causa, a resistência dos seus pedidos de ajuda desaparece como que por um passe de mágica. A cada etapa no caminho da conquista do poder, você deve procurar sempre ver o que passa pela cabeça da outra pessoa. Quais são as necessidades e interesses dela, para afastar a cortina dos seus próprios sentimentos que obscurecem a verdade. Domine esta arte e não haverá limites para você. O inverso. Há pessoas que consideram o apelo ao seu egoísmo como uma atitude feia e ignóbil. Elas, na verdade, preferem poder exercitar a caridade, a misericórdia, a justiça, que é a sua maneira de se sentirem superiores a você. Quando você lhes implora ajuda, está enfatizando o poder e a posição delas. Elas são fortes o bastante para não precisarem nada de você, exceto a chance de se sentirem superiores. É este o vinho que as embriaga. Estão morrendo de vontade de patrocinar o seu projeto, apresentar você a pessoas poderosas, desde, é claro, que tudo isto seja feito em público e por uma boa causa. Em geral, quanto mais público, melhor. Nem todos, portanto, podem ser abordados usando o egoísmo cínico. Algumas pessoas ficarão desconcertadas porque não querem parecer motivadas por essas coisas. Elas querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração. Não seja tímido, dê a elas essa oportunidade. Não é que você esteja abusando da sua boa-fé pedindo ajuda. Elas realmente sentem prazer em dar, em serem vistas dando. Você deve saber diferenciar as pessoas poderosas e descobrir quais são seus motivos e necessidades básicas.
Se elas transpiram ganância, não apele para a sua caridade. Se elas querem parecer nobres e caridosas, não apele para a sua ganância. A maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas promover o seu. Jean de la Barrière.